Bom dia, pessoal do oitavo ano. Vamos para a aula capítulo 2, aqui é sobre a América Latina e sua população. Já estudamos nas aulas passadas e também no capítulo anterior que muitos povos se adaptaram e se relacionavam com o meio natural, né? Os povos maias, incas, os astecas, tudo no continente americano. No ano anterior, estudamos sobre a população brasileira. Lembre-se o que discutimos e responda como você caracteriza a população do país em que vivemos. A classificação da população do Brasil. Então você tem aí, ó, o Brasil é considerado o país mais populoso e povoado da América Latina. Da América Latina. Essa aqui é a primeira questão que está aqui, ó. Vimos em outro momento que o Brasil, apesar de ser muito povoado, é um país populoso. Aí tem as características aqui da população, observe as imagens aí. Aí vocês têm Buenos Aires, a capital da Argentina, em 2011, e o estado de Tabasco, no México, em 2011. O país tem enorme índice de congestionamento de veículos. A Argentina também é uma das mais populosas da América. Observe os lugares, um que está no México, e a cidade de La Paz, os lugares representados nas imagens, e a cidade de La Paz, representada na capa de abertura dessa unidade. Esses lugares possuem algo em comum onde eles vivem. Aí vocês vão colocar aqui o trânsito e a concentração populacional nas grandes cidades. O trânsito está sendo apresentado, né? Concentração populacional das grandes cidades. A maioria dos países da América Latina se caracteriza por suas grandes populações concentradas nas principais cidades. No Brasil, as principais cidades são as metrópoles, né? Vamos ver aqui nesse mapa da página 23. A alta densidade, você vê o México lá, as principais cidades, ó, Monterrey, México, Cidade do México. As capitais, ó, que são bastante ocupadas da população. No Brasil você tem as metrópoles, Recife, Salvador, Rio de Janeiro, que não aparece ali, mas a gente sabe que é povoada, Belo Horizonte, que é a segunda maior cidade do Brasil em população, Brasília, Buenos Aires, ó, Montevidéu. Analise o mapa com atenção e responda. O território da América Latina pode ser considerado povoado? Não, pois a população não está bem distribuída em relação à área que ocupa. Ou seja, não possui uma grande quantidade de habitantes por quilômetro quadrado. Quilômetro, assenta aqui, ó. Quilômetro. Quarta questão.
Lembre-se do que você estudou sobre a densidade demográfica do Brasil no ano passado. Os demais países da América do Sul possuem a mesma característica populacional em termos de concentração populacional? Sim, pois assim como o Brasil, os países que compõem a América Latina possuem uma grande população a América Latina possui uma grande população e seus territórios são poucos povoados. Página 24. Quinta questão, ao observar o território da América Latina como um todo, quais são as áreas mais povoadas? Como você explicaria a concentração dessas pessoas nessas localidades? Assim como no Brasil, as áreas mais povoadas são as regiões costeiras, litorâneas. Então, as áreas mais povoadas são as áreas costeiras, as áreas costeiras do oeste e do leste, devido ao processo de colonização europeia. Que teve início nessa região e que proporcionou o desenvolvimento dessas áreas. O mapa da América Latina mostra que a população se concentra em algumas áreas do território. Como eu tinha falado, se concentra no litoral para facilitar as exportações e importações. A maioria das pessoas, né? Hoje nós temos cidades interioranas, que estão no interior. A dinâmica demográfica da América Latina. A população da América Latina nem sempre esteve distribuída da mesma maneira por todo o território. Os habitantes também mudou ao longo do tempo. Hoje nós temos pessoas concentradas no interior. Antes a gente não tinha isso, certo? Então aqui, ó, o gráfico vai ajudar a preencher quais transformações populacionais ocorreram com o passar dos anos. Observe, aí vocês estão vendo aqui, ó, a quantidade de habitantes, ele diz aqui a população em milhões de habitantes, os anos, né? 600 milhões de habitantes, 2015 mais ou menos isso, 630 milhões de habitantes. Em 1950, 168 milhões de habitantes. O que ocorreu com a população de 2050 até 2015? Com base nos seus conhecimentos sobre o assunto, você conseguiria apontar os fatores que levaram a essa transformação populacional? Houve um crescimento da população latino-americana. Latino-americana. Esse crescimento se deu aos fluxos migratórios,
fluxo migratório, redução da taxa de mortalidade e elevada taxa de natalidade. Página 25. Como você viu no gráfico, a população da América Latina até a década de 1950 não alcançava 200 milhões de habitantes. Até a década de 50 não alcançava 200 milhões de habitantes. Só veio alcançar em 1960. Contudo, a partir da segunda metade do século XX, a população cresceu expressivamente. Em 30 anos, a América Latina já contava com mais de 360 milhões de pessoas. Essa explosão demográfica ocorreu principalmente pelas elevadas taxas de natalidade que ocorrem nos países subdesenvolvidos. Além da vacinação, quais outras medidas também contribuíram para a redução das taxas de mortalidade na América Latina? Ampliação de ofertas de serviços de saúde. Ampliação de ofertas de serviços de saúde. Acompanhamento de pré-natais em gestantes. Pré-natais em gestantes e campanhas de vacinação e prevenção de doenças. Então houve uma melhoria na qualidade do sistema de saúde, também com campanhas para evitar campanhas de vacinação e também campanhas para evitar a proliferação de outras doenças, certo? O aumento da expectativa de vida, que isso daí levou a expectativa de vida, reduzindo a taxa de mortalidade, que acontecia muito no Nordeste brasileiro. A campeã do Nordeste é a cidade de Teotônio Vilela, no interior de Alagoas. Era campeã mundial de taxa de mortalidade infantil. Então, teve muitos projetos para redução dessas taxas, de mortalidade. Com a diminuição das taxas de mortalidade e aumento da taxa de natalidade, houve um aumento do crescimento vegetativo, como mostra esse gráfico anterior, que estava aqui na página 24. Que é o crescimento vegetativo? É a taxa a subtração, da taxa de natalidade com a taxa de mortalidade. Aí você tem o quê? A taxa do crescimento vegetativo. Após a década de 1970, muitos países latino-americanos tiveram uma queda expressiva no crescimento vegetativo. Contudo, até os dias atuais, muitos deles continuam apresentando um ritmo de crescimento populacional elevado. Faça uma pesquisa, cite exemplos de países com alta taxa de crescimento vegetativo e registre a seguir. Eu vou citar aqui dois países da América Latina, que está aqui no meu módulo, que são considerados muito pobres, países pobres, que são a Bolívia e a Nicarágua. Vocês têm outros, tem o Haiti, Costa Rica, considerados péssimos. Página 26. Aí tem um gráfico aí que é uma pirâmide etária. Nós já estudamos as pirâmides etárias. Atualmente a América Latina possui 625 milhões de habitantes. Olha a pirâmide etária da Colômbia e olha a do Uruguai. A do Uruguai tem uma redução, tem uma quantidade menor, se você analisar aqui, de crianças. A taxa de natalidade lá de crianças é bem menor.
Ao analisar e comparar as pirâmides etárias, quais as semelhanças e diferenças podemos notar entre os perfis demográficos da Colômbia e também do Uruguai, né? A maioria da população dos dois países são de faixa etária jovem. E a minoria é idosa. A minoria é idosa. O Uruguai denota taxas menores de natalidade, como eu tinha falado. O Uruguai possui taxas menores de natalidade, diferente da Colômbia. E a Colômbia possui uma população adulta maior, né? Um pouco maior. Então, por meio das pirâmides etárias, podemos notar que esses países em questão não possuem o mesmo perfil populacional. Tanto o Brasil, Argentina, Chile, ele possui estrutura etária totalmente semelhante à do Uruguai, mas cada um apresenta suas peculiaridades. Aí tem a capital do Uruguai, Montevidéu. De modo geral, podemos dizer que a maioria dos países latino-americanos possui uma pirâmide etária muito semelhante à pirâmide da Colômbia. Ela é assim, né? Até a base, né? Ápice fina, corpo desenvolvido e base muito larga. Vamos responder aqui a exploração. Para ampliarmos essa discussão sobre a população e a qualidade de vida, podemos comparar os índices de desenvolvimento humano da América Latina e os demais países do continente americano por meio de uma anemorfase. Você sabe dizer o que é anemorfose? Anemorfose. Aí ele vai mostrar aqui a população, né? Desenvolvimento humano. Estados Unidos, Canadá e vem o México, a Argentina, ó, possui dados superiores. Eles esticam, né, as áreas. Então ele pergunta. Vamos aqui para a primeira questão. Sendo assim, os países que assumem uma forma maior na representação são os países que apresentam IDH altos, enquanto os menores representam baixos IDH. Segundo, analise o mapa com atenção e responda quais países da América Latina possuem o maior IDH e o menor IDH. A Argentina apresenta os maiores. Argentina. Já Bolívia e o Paraguai possuem os menores índices. Ao observar o IDH da América Latina, podemos dizer que os índices se aproximam ou se igualam da América anglo-saxônica. É bem diferente, né?
Não se aproxima, pois a América anglo-saxônica possui DH muito superior. IDH, página 28. Os fluxos populacionais da América Latina. Só para dizer, né, a América Latina possui um grande número de pessoas que estão vivendo em situação de extrema pobreza. Por isso que o IDH dela não é bem elevado, né? A dinâmica demográfica de um país ou região ainda não pode ser determinada pelos fluxos migratórios, como vimos lá no 7º ano. Durante o processo de colonização, povos de diferentes lugares do mundo vieram ao nosso continente. Mais tarde, na década de 1930, o processo de industrialização iniciado no Brasil, no México, na Argentina, também atraiu grandes quantidades de imigrantes. O Japão, né, em 1901, chegou ao Brasil, japoneses imigrantes para trabalhar nas indústrias e também nas lavouras. Italianos nas lavouras de café. Atualmente, os fluxos migratórios continuam gerando grandes transformações. Então, aqui ele mostra um jornal de 2017, o Brasil oferece ajuda à Colômbia após a tragédia de centenas de mortos. Aumento da violência na América Latina estimula fluxos migratórios. Tem muitos migrantes indo na fronteira do Brasil, né? Fuga de uma ditadura. Em 2019, ano passado, em agosto de 2019, muitos saíram da Venezuela para o Brasil. Com base nos acontecimentos descritos nas manchetes envolvendo o Brasil e outros países da América Latina, apontam os fatores responsáveis por impulsionar os fluxos migratórios. Como vimos aí, desastres naturais, conflitos, violências e baixa qualidade de vida. Violência e baixa qualidade de vida. Atualmente na América Latina existem diversos fatores que impulsionam os fluxos migratórios, né? Os fluxos migratórios eles são considerados intracontinentais e intercontinentais. Os intracontinentais quando ocorre dentro de um mesmo continente, e intercontinentais quando vai de um continente para outro continente. Os refugiados da Venezuela pedindo ajuda na Colômbia em 2019 e os refugiados da guerra da Síria vivendo no Rio de Janeiro, né? Esse do Rio de Janeiro aqui é intercontinental e o da Colômbia intracontinental. Leia as imagens e suas legendas com atenção e classifique em intercontinental e intracontinental. Já disse a resposta, certo? É só colocar de lápis aqui. Esse daqui da Colômbia é intracontinental e esse da Síria no Rio de Janeiro intercontinental. Esse QR Code aí, certo? Vocês podem dar uma acessada depois para verificar como foram os fluxos migratórios na América Latina. Página 30. Com base na exposição feita nas imagens dessa página e da anterior, explique as diferenças entre migrações voluntárias e migrações forçadas. O motivo da migração voluntária reside na vontade própria do migrante. O motivo da migração voluntária reside na vontade própria do migrante.
de forma compulsória. O migrante é obrigado a sair do seu lugar de origem. Cadê? Eita, que erro aqui, ó. A Sofia que falou aí. E familiar. Deixa eu ver. Sim, de forma compulsória, por isso tem que ter um ponto e vírgula aqui. Eu botei. De forma compulsória, o imigrante sai do país por correr risco de morte ou de saúde. O livro diz risco de vida. Risco de vida a pessoa vai viver pro resto da vida. Risco de morte. Como você viu, os imigrantes eles podem se estabelecer em um local para quais eles mudam, para quais se modificam de forma forçada ou voluntária. Normalmente as migrações voluntárias ocorrem quando os imigrantes encontram um novo território e condições de vida melhores para eles, certo? Tem uma dica aqui, gente, que se chama o filme Bolívia. Quem puder assistir, né, vá para o cinema. Como o cinema está fechado, assiste. Quarta questão, vamos descobrir um pouco sobre os fluxos migratórios. Junto com seus colegas, vocês não vão juntar e vão fazer uma pesquisa. Também não. Depois, em uma folha, isso daí eu não vou fazer, não precisa esse quarto aqui, certo? Vamos refletir e discutir, ó, lidando com as emoções, flexibilidade. Os imigrantes, ao se fixarem em um novo território, precisam lidar com uma série de mudanças para encaminhar suas vidas. Assim, adaptam-se ao novo idioma, a hábitos, costumes culinários e até mesmo climas, né? Sai de um clima frio, vai para um clima mais quente. Ao longo das nossas vidas, conforme ficamos mais velhos, também lidamos com uma série de mudanças. Em algumas situações precisamos mudar de casa, de escola ou de cidade. Também adquirimos mais responsabilidades, tá vendo? Vocês precisam ser mais responsáveis. Alterar nossa rotina para estudar. Eita, ó, tá na cara de alguns aí. Trabalhar ou até mesmo dedicar a algo que desejamos. Quer ser jogador de futebol, tem que se acordar cedo, não ficar acordando tarde, né? Não, Fábio Lucas? Você é uns aí que fica acordando agora. Essas transformações exigem flexibilidade e também fazem parte do nosso amadurecimento enquanto sujeitos. Quais as principais mudanças que ocorrem na sua vida, que você considera? Também tem a questão que a gente viu em ciência, né? Da maturidade que vai ocorrendo no nosso corpo. O corpo ele vai mudando com o passar do tempo, né? Página 32. Os países da América Latina. Eita, viajei. Passei aqui da urbanização, sim. Só para finalizar essa parte, em que a maioria dos imigrantes se desloca de um país para o outro, fixando, sobretudo, principalmente nas grandes cidades. Aí vem aqui a parte que fala sobre a urbanização dos países latino-americanos. As principais cidades são aquelas que mais aglomeraram habitantes. Então, ó, as maiores cidades em população da América Latina, a cidade do México e São Paulo, são as duas maiores. Buenos Aires, Rio de Janeiro aqui no Brasil, São Paulo, Rio de Janeiro no Brasil, e Belo Horizonte, que a gente viu sair no IBGE desse ano. Apesar da urbanização ser uma tendência mundial e de metade da população do mundo viver em áreas mais urbanizadas, os países da América Latina possuem aspectos muito singulares. Os países da América Latina são marcados pela urbanização intensa do território. Por esse motivo, atualmente, essa região é uma das mais urbanizadas do mundo, com aproximadamente 80% da população total habitada em áreas urbanas. Observem as imagens e compare com as imagens da cidade de La Paz que estavam presentes na capa de abertura desta unidade. O que esses países da América Latina têm em comum em termos de urbanização? O primeiro que ele está vendo aí, Santiago, no Chile. E o segundo, a cidade do México, no México. Né? O que esses países têm em comum? Eles possuem elevado grau de urbanização. Eles possuem
elevado de urbanização. Eles possuem elevado grau de urbanização, o que esses países mostram em comum? Só isso. Tem dizendo aqui que mostra as duas cidades, já falei. Apresenta aglomerações nas cidades das capitais de países, né? Capital do Chile, Santiago, e a capital do México. Você considera que mora em um país, em uma grande metrópole latino-americana? Pesquise. Maceió é uma metrópole? Não é. Maceió não é. Segunda, Maceió possui uma região metropolitana, mas ela não é uma metrópole. Maceió é uma região metropolitana. Maceió possui uma região metropolitana e não é metrópole. Metrópole é Salvador, Fortaleza e Recife, aqui no Nordeste. Na América Latina, o processo de urbanização se acentuou a partir da segunda metade do século XX, com a intensificação da concentração fundiária, e trouxe novos obstáculos, né, a cada agricultor que trabalhava no campo. Em alguns países da América Latina, como o Brasil, México e também a Argentina, o processo de industrialização e a mecanização impulsionaram o processo de migração para os centros urbanos, que foi o êxodo rural. A tabela ao lado mostra o panorama de distribuição da população de alguns países latino-americanos no ano de 2014. De acordo com a porcentagem mostrada aí, qual país apresenta a maior discrepância ou diferença? Essa palavra discrepância pode aparecer aí, viu? Diferença de distribuição de renda entre a população urbana e rural. O Uruguai com 95%. Da população concentrada nas cidades. 5% é rural no Uruguai, é incrível isso. Entretanto, o processo de urbanização da América Latina ocorreu em ritmo muito acelerado. Por esse motivo, não foi acompanhado pelo desenvolvimento de serviços básicos, como transporte, saneamento básico. Você já viu que são problemas que acontecem nas grandes cidades do Brasil, que favorecem toda a população. Aqui tem uma estação de trem, que é a aglomeração de pessoas na Estação de Luz, Estação da Luz em São Paulo. Vixe. E também tem a favela da cidade de Peru, na cidade de Lima, no Peru. As imagens revelam problemas de organização e mobilidade urbana resultante do rápido crescimento das cidades da América Latina. Esses problemas também existem em lugar que você vive hoje. Ponto de ônibus topado de gente. Favela, quem já foi numa favela sabe como é que é. Então, sim. Você saberia apontar outros problemas relacionados ao crescimento urbano desordenado? Poluição do ar, das águas, do solo, congestionamentos, causar pelos habitantes que usam os veículos. Violência. Eita, eu botei errado aqui. Veículo. E a violência. Violência urbana. As imagens revelam problemas. Já fiz. Oxe, porque eu estou viajando aqui. O rápido crescimento urbano das cidades, aliado à falta de planejamento e desigualdade social, dá sérios problemas urbanos. Existem algumas cidades que foram planejadas, né? No Brasil, Brasília
Belo Horizonte, Teresina, no Piauí, são cidades planejadas. A imagem da favela do Peru é um exemplo de segregação urbana. Isso acontece no Brasil. Nós temos as favelas, bairros chiques, né, nobres aqui da cidade, como Farol, e do lado tem uma favela. Na América Latina, há de se considerar que diversas economias ainda são muito dependentes do mercado externo. As economias dos países subdesenvolvidos são dependentes dos países desenvolvidos. Quinta questão: as favelas são a forma mais comum de segregação socioespacial, que é um problema recorrente em nosso país. Qual é o perfil socioeconômico das pessoas que habitam essas áreas? Perfil socioeconômico. Classe média baixa. Ou classe baixa. As favelas se modernizaram, né? Debate com seus colegas sobre o assunto e discuta quais podem ser as principais causas e soluções. Muita gente que saiu do interior, do campo, veio com o êxodo rural, vieram em busca de melhores condições de vida. Encontraram as favelas, então não tiveram como retornar. Encontraram as favelas, não. Encontraram o desemprego nas cidades, não tiveram como voltar para o interior. Então surgem as favelas. É uma parte aí, né? Com o resultado do crescimento urbano desordenado, as cidades dos países latino-americanos enfrentam alguns problemas como insuficiência de transporte coletivo público, insuficiência de moradias precárias por demais, vocês já viram isso, sem infraestrutura, sem saneamento básico, rede de esgoto a céu aberto, violência, desemprego, intensificação do trânsito, que são os congestionamentos, elevados índices de poluição, que a gente já citou. Agora nós vamos para a rede de palavras. Rede de palavras. Rede de palavras. A América Latina é uma região muito considerada muito populosa e pouco povoada. Pouco povoada. O crescimento populacional no século ocorreu devido à redução da taxa de mortalidade e aumento da taxa de natalidade. Aumento da taxa de natalidade. No meio, América Latina, ocorrem muitos fluxos populacionais chamados de migração, que podem ocorrer espaciais, como intercontinental e intracontinental. Temporais, como o temporário, e o permanente. Passou por uma urbanização intensa, problemas ambientais, como poluição, problemas sociais como a desigualdade social, como problemas de mobilidade urbana, segregação urbana, eita, eu botei aqui, segregação urbana, que resultou nos cortiços e também nas favelas. Beleza, beleza, beleza. 15 minutos, nós vamos nos encontrar. Vamos embora.